Voltar a falar um pouco mais do Atlético Paranaense, Alexandre Senechal, já destacando, né, as falas depois da vitória de ontem lá sobre o Alianza Lima na Arena da Baixada. É isso aí, Linhares, vamos ouvir o Wesley Carvalho e também o Eric, né, que falaram com a gente ali em entrevista coletiva depois da partida. E sobre a enquete, Linha, me surpreende porque o que eu tenho ouvido nas ruas e o que eu ouvi tá na ontem, rua errada, tá na rua errada. Falei ontem. Mas o que a gente escutou ontem na nossa jornada esportiva, e não só na coletiva, como também na zona mista. Conversamos com vários jogadores na zona mista e vários deles falaram sobre evolução. O Eric utilizou a palavra evolução, né? Essa melhora rápida que o Atlético teve com o Wesley. A gente vai ouvir a partir de agora. E aí vai dar pra gente entender um pouquinho o cenário antes da gente abrir pro debate. Porque o Wesley Carvalho tá há 3 jogos. Ele assumiu no final da semana passada, quando o Filipão pediu o boné pra assumir o Atlético Mineiro e o Paulo Turra foi demitido pelo Alexandre Matos. O Wesley Carvalho entrou como interino, tem a confiança, a gente vem trazendo a informação desde o final da semana passada aqui no Bate Pronto, que ele teria a oportunidade de mostrar o trabalho, pode ficar como técnico principal. Hoje o Atlético não busca outro profissional para o cargo e com tudo isso, os jogadores do Atlético agora falando que houve uma melhora. Lá na Libertadores contra o Galo, fora de casa, você vai se lembrar que o Thiago Heleno falou que não entendia muito bem porque o Atlético tinha que se moldar tanto ao adversário, o Atlético tinha que ter um estilo de jogo próprio. O Atlético teve um estilo de jogo próprio nesses 3 jogos e os jogadores, pelo que eles disseram, parecem muito satisfeitos. Vamos ouvir primeiro o Eric, que ele falou sobre esse trabalho do Wesley Carvalho e ele já deu uma dica sobre essa questão da melhora, né? Falou que o Atlético evoluiu bastante com o técnico interino. O Wesley é um cara muito inteligente, no dia a dia a gente vê as aplicações táticas dele, o quanto ele ajuda, o quanto ele é detalhista. O Wesley é um cara muito inteligente, no dia a dia a gente vê as aplicações táticas dele, o quanto ele ajuda, o quanto ele é detalhista em todos os termos técnicos, táticos, né? Então, assim, é um cara que tem ajudado muito, cada atleta no seu individual. Ele faz questão de mostrar vídeos, né? Igual ele falou, perfilamento de corpo para os volantes, às vezes a bola longa para os zagueiros para pegar a velocidade do rock. Cada detalhezinho assim que tem feito a diferença e ele está tentando implementar a filosofia de jogo dele. Nós assimilamos muito bem, né? A gente sabe que a troca de treinador é um pouco complicado no início, mas a evolução da nossa equipe é nítida, né? Nesses últimos 3 jogos, apesar do revés contra o São Paulo. E a gente quer continuar seguindo, a gente acredita no trabalho dele, né? Então, daqui para frente seguir melhorando, nos adaptando a cada vez mais ao estilo de jogo, ao que ele tem nos passado, que eu creio que tem dado uma liga muito, muito legal, então dar continuidade ao trabalho. Você vê só, né? O Eric fala, né? Como o Wesley é detalhista, o Wesley até brinca, né? Chato, né? E o Eric dá uma risada, né? Falando que o Wesley Carvalho tem esse cuidado de trabalhar em pontos até menores do jogo, mas que tem ajudado na evolução do Atlético. E a frase do Eric é muito clara. A evolução é nítida. Os jogadores do Atlético que passaram pela gente na zona mista, casos do Christian, casos do Matheus Felipe, o próprio Fernandinho falou sobre isso também, não esconderam, não fizeram até tentaram, né, dar uma floreada, né, não é falar mal do trabalho anterior, mas dizendo que de fato o Atlético melhorou como time com o Wesley Carvalho no comando e que abraçaram a ideia do Wesley, o que o Wesley está trazendo, eles estão abraçando e estão querendo fazer. Importante ali o que o Eric falou, né, esse trabalho individual do Wesley com cada jogador, né, de mostrar um vídeo, você vê a questão do posicionamento de corpo dos volantes, como aproveitar a velocidade do Vitor Roque, são detalhes assim que aparecem em circunstâncias do jogo, né, Janaína, que às vezes o treinador na preparação não se atém a esse detalhe para levar para o jogador exatamente uma ideia de que ele pode corrigir alguma postura, algum posicionamento, se aproveitar de alguma circunstância do jogo para criar uma oportunidade para o time. É verdade, como ele falou ali, né, muito detalhista. Eu acho que isso tem feito a diferença nesses jogos. Até o jogo que o Atlético acabou perdendo, não foi um time que jogou mal, né, foi um time que demonstrou um bom desempenho e me parece um time mais corajoso, né, de sair para o jogo. Claro que quando defende ali, principalmente com esse esquema de 3 zagueiros, ele forma realmente sem a bola uma linha de 5, né? Os jogadores ficam muito bem postados ali com o Kelvin na direita, os 3 zagueiros e o Christian ali fechando a linha, mas quando o Atlético vai buscar o jogo, que nesses 2 últimos jogos contra o Corinthians e contra o Alianza,
até pela qualidade do adversário, né, que é inferior tecnicamente, o Atlético teve muito mais à vontade no jogo, então saía muito mais para atacar. E aí, nesse esquema, o Atlético fica ali com os 3 zagueiros e aí forma uma linha de 4 com o Kelvin e o Christian fechando e saindo muito mais para o jogo, e assim o Atlético consegue criar grandes oportunidades, sempre com passes curtos, às vezes utilizando muitos laterais, né? Por isso que a gente está citando Kelvin e Christian, porque eles têm sido muito participativos nesse esquema com o Wesley Carvalho, e parece que ele aproveita mais as características individuais de cada jogador, né? Não pensando só o time num esquema fechado, e o que o Christian mas jogou aproveitando ontem foi brincadeira, né? Exatamente, de novo, o que eles podem contribuir a mais do que a sua função ali, né? O Christian como ala esquerdo que vem pro meio para ajudar nessas tabelas que você disse, cara criou 2 gols, né? Cara multifunções, né? Ele sabe aproveitar o espaço que aparece na frente dele. Ele deu 2 assistências. Teve o Pedro Henrique também, que foi muito bem, né, nos desarmes também. Parece que subiu a qualidade do time também defensivamente, né? O Atlético se mostrou mais seguro. O Eric, mais uma vez, muito bem. Tem a questão do Canóbio, que às vezes distou um pouquinho. Foi muito mal, porque o Canóbio foi muito mal. Mas assim, ele teve mal. Oportunidade, né? Acho que faltou ali realmente essa qualidade ele para destoa, né? Para definir. Destoa. O Terence, quando entra, às vezes também ainda não está no seu melhor momento, mas a gente sabe que ele pode contribuir mais, tem talento para isso, mas ainda não está demonstrando o seu melhor. Mas a gente percebe também que nas próprias entrevistas que ele dá, ele é muito consciente, ele está respeitando esse processo, né? De voltar, de poder contribuir no seu melhor momento, enfim. Será que a reciclagem do Paulo Turra continua? Porque o Paulo Turra falou da reciclagem pro Terence, né? Sim, é. O Kelvin já saiu da reciclagem, né? Já. O Kelvin voltou, mas e o Terence? E o Atlético tem criado muito pelo lado direito, né? O Kelvin voltou voando. Bem demais, contra o Corinthians, né? E ontem de novo. E seguindo aqui, né, vamos ouvir o Wesley Carvalho, porque eu perguntei pra ele na coletiva, falei, pô, Wesley, tem ouvido aí os torcedores do Atlético falando o time do Wesley ofensivo dele? Opa, time do Wesley? Falei, o time do Wesley Carvalho, ofensivo e tudo mais. Perguntei pra ele o que mudou, né, nesses últimos dias, com tão pouco tempo, como é que ele fez o Atlético mudar. Ele falou que não tem nada disso, que ele é apenas mais uma peça no trabalho do futebol do Atlético. Primeiro eu sei que não é o time de Wesley, é o Atlético. O Atlético sempre foi essa marca. O Atlético sempre foi grande. Nós jogávamos aqui, era difícil jogar aqui. Eu vim aqui com o Palmeiras aqui, era auxiliar de Valentim em 2017, quando o Cuca saiu, eu vim aqui fazer um jogo aqui. Nós levamos, foi 3 aqui e foi pouco, no primeiro tempo, 3-0. A gente tentava marcar, não foi nem o Everton que jogou, quem jogou foi Santos, tentava marcar os caras pressão alta, os caras do outro lado. Tentava dar falta, os caras tudo do outro lado. Nossa, a gente não viu a cor da bola, foi um chocolate. Então assim, não é só o time de Wesley agora, eu sou apenas mais um que venho para agregar nesse grande Atlético Paranaense. Então eu acredito que essa filosofia é daqui e que eu venho, talvez uma coincidência, eu gosto muito disso. Não foi à toa que eu gostaria de vir trabalhar aqui por causa desse modelo. Então assim, eu estou só potencializando o que o Atlético já é grande. Wesley valorizando o DNA CAP, né? Que muito se falou nos últimos anos, né? A forma de jogar elevando o elenco ou não, né? O sonho dele era trabalhar no Atlético. O sonho de trabalhar no Atlético. Vim aqui, tomei uma bucha com o Palmeiras aqui, porque esse estilo já existia e eu tô só colaborando. Uma rasgação de seda. Foi, de fato foi. Não, mas pro elenco isso é excelente. Claro que quando coincide com ótimos resultados, isso é importante também. Não adianta você falar da boca pra fora só pra agradar, né? Mas ele tá falando diante de bons resultados, diante de um bom desempenho e diante de um torcedor mais tranquilo, né? Porque o torcedor do Atlético parece mais feliz com o que tá vendo em campo, né? Tá mais satisfeito com o que o Atlético vem apresentando. Eu vou até antes de chamar a última rapidinho, linha ali, aqui um comentário do Diego Antônio no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Ele fala, eu falei do DNA, ele falou aqui, né? Como é bom ver o Furacão jogar com futebol ofensivo. Wesley Carvalho recuperou o DNA do clube. Então, esse é um comentário que eu tenho visto bastante. O Atlético tem até uma publicação que é distribuída para as escolinhas que o Atlético tem pelo Brasil afora, que é o método CAP, isso. né?
Existe, eu tenho esse livro, ganhei de presente em uma certa ocasião, e é uma metodologia que existe já desde, né, a fraldinha lá, a categoria fraldinha, né? Não sei se existe ainda, mas aqueles que hoje mudou, né? Hoje sub-10, começa no sub-13, né? Sub-13, sub-15. Então, assim, tem o método CAP, que é uma metodologia de treinamento, de trabalho, que se alguém da escolinha for para o Atlético, já está enquadrado naquilo que é a filosofia do Atlético. Mesmo de futebol. O Atlético tem sub-7, sub-8, tem lá dos criancinhas. Meu filho é sub-9. São várias franquias, né, que existem pelo país e pelo mundo, inclusive. E aí no CT, que eles começam a formação a partir do sub-15, eles fazem o trabalho lá. Mas voltando pro Wesley, então a última, que foi a atração da coletiva, essa última resposta dele, a gente comentou bastante na jornada com o Dalk e com o Linhares. O Wesley falando sobre se ele tá preocupado com essa continuidade, né? Muita gente pedindo para ele ficar como treinador principal do Atlético. Ele falou que não se preocupa com isso, mas disse que sabe que ele é bom. Abre aspas. Futebol eu sei como é que funciona, porque o meu trabalho é bom, eu sei que é bom. Não é querendo florir o Wesley Carvalho, eu sei que eu sou bom. Mas nem sempre o trabalho bom e o jogo bem jogado nos dará a vitória. E no Brasil eu sei como é que funciona. O que sustenta o trabalho são as vitórias. Então, assim, vou focar no que eu posso controlar. As minhas decisões vai gerar consequências. Então, assim, as minhas escolhas. Então, a minha escolha é focar minha energia em dar o melhor para o Atlético. E aí as consequências elas vão vir, o reconhecimento da torcida, o reconhecimento da gestão do clube, as conquistas, o reconhecimento, a confiança dos atletas, a admiração do staff do clube. Então, assim, eu acho que tudo isso é consequência, elas não são escolhas. Então, a minha escolha, assim, fico feliz, ótimo, bom ver a torcida gritando meu nome no início do jogo, não posso dizer que é muito bom isso, mas, assim, isso não me empolga nem um pouco, porque eu sei que o próximo jogo é mais importante. Bem pés no chão, hein, Linha? O discurso do Wesley, apesar de cravar que ele é bom, né? Eu sou bom, confiança dele falar que ele é bom, eu acho que ele tá certíssimo, ele tem que confiar no taco dele mesmo. Exato, eu também, eu acho que eu sou bom, você acha que... Então a gente, né, claro que ele tá... colocando uma situação de um trabalho que ele está começando, que ele esperava essa oportunidade na vida, né? Trabalhou por muito tempo para um dia ter essa oportunidade e ele está aproveitando da melhor forma possível essa oportunidade, né? Porque a permanência dele como técnico efetivo depende muito dos resultados. O futebol é assim, é o resultado no campo, é o placar do jogo quando termina a partida. Então hoje ele tem, em 3 jogos, 2 vitórias para mostrar contra Corinthians e contra o Alianza, levando o time, confirmando a primeira posição na Libertadores. Algo raro na história, né? E ele tem parte em todos os resultados até chegar aqui, porque ele fazia parte da comissão técnica, né? Exatamente. Trabalhou com o Felipão, com o Paulo Turra no passado e veio exatamente para dar continuidade a um trabalho que era vitorioso, né? Isso a gente tem que sempre ressaltar. O Paulo Turra não foi demitido por conta de resultados, né? Ele foi demitido por conta de um projeto que era encabeçado pelo Felipão. O Felipão deixou de fazer parte do projeto, Paulo Turra deixou de interessar ao Atlético como sequência de trabalho. Então, demitido o Atlético, com o segundo melhor aproveitamento do Brasil então, até então, né? O Paulo Turra não é como, por exemplo, o Antônio Carlos Zago, Sim. que foi demitido no Curitiba porque não ganhou nenhum jogo, né? É uma deficiência de técnica, de resultados que o time apresentava. Então, não foi por esse motivo que o Turra deixou o comando do Atlético. Ele deixou por outros motivos, né? Assim, o Wesley Carvalho assume um trabalho vitorioso, né? Trabalho de campeão invicto no estadual, o de primeiro lugar no grupo que ele jogou para confirmar ontem, né? De um time que está agora nas quartas de final da Copa do Brasil e tem um desafio contra o Flamengo na semana que vem, né? E eu acho que esse vai ser o grande teste para o Wesley Carvalho, esse jogo contra o Flamengo, né? Por quê? Porque aí é uma disputa mata-mata, já é uma rivalidade, por vaga, né? É um adversário que o Atlético tem enfrentado nos últimos anos, e a gente acabou de falar isso aqui, né? Se o Atlético quer conquistar algo grandioso, ele tem que fazer como fez no ano passado, por exemplo, passar por Palmeiras e Flamengo, né? Como ele já passou pelo Flamengo para conquistar a Copa do Brasil em 2019. Então, estes são os grandes adversários hoje a serem batidos no futebol brasileiro. Se você quer ganhar alguma coisa, você tem
obrigatoriamente que passar por esses adversários, ganhar desses adversários, se colocar principalmente em condições de competir e vencer esses adversários. Até porque não adianta nada ele agora, se ele sentasse na coletiva de imprensa, se vangloriasse, falasse pro elenco maravilhoso e tal, aí perde pro Palmeiras em casa e perde pro Flamengo, né, na ida da Copa do Brasil. Aí o pessoal já começa a falar, acho que não vai dar bom. Então, mas foi exatamente essa consciência que eu vi nele, porque ele, claro, ele valorizou o trabalho dele, porque ele assumiu uma responsabilidade muito grande, né, deixou o Paulo Turra ali o comando do Atlético com bom aproveitamento, apesar dos questionamentos, mas o Wesley precisava manter pelo menos os bons resultados ou manter o Atlético regular nas competições, e isso ele vem conseguindo. E ele termina a declaração falando que o próximo jogo é sempre o mais importante. Porque é isso, né? A vida de treinador de futebol, ele tem que estar se provando a cada rodada. O Johnny fez um questionamento ali na nossa live falando a possibilidade de alguns jogadores saírem nessa janela de transferências do Atlético. O Bento não vai sair, né? Então, o Bento pode sair, só que a questão é que não deve sair porque o Atlético não vou falar o português correto. O Atlético não confia no Léo Link para ser titular no resto da temporada. Ponto. Não confia. Acha que o Bento não tem substituto pra seguir. Tá longe do nível do Bento, E o Léo Link vai ter uma oportunidade ótima de mostrar que eles estão errados no Palmeiras, domingo, né? Porque o Bento tá suspenso e o Fernandinho tá suspenso. E o Atlético até pode ter outros desfalques por questão de aí é mais um teste, do Wesley, né? Por causa do jogo contra o Palmeiras. Ele jogar sem dois grandes jogadores do Atlético, que são Bento e Fernandinho, né? Duas referências no time. Então o Bento, eles estão, a não ser que, claro, o Benfica chega numa proposta muito alta, hoje não tem uma proposta aceita pelo Atlético, apesar das conversas estarem acontecendo. Houve busca pelo Zé Ivaldo sair agora já, porque vai acabar o contrato dele, e a tendência, pelo que eu tenho conversado com as pessoas envolvidas, é que ele não vai renovar, o Atlético não vai chegar nos valores que o Zé Ivaldo quer. Eu, nesse momento, mudaria essa visão, porque eu acho o seguinte... ficou muito provado nesses 2 jogos aí que o Zé Ivaldo entrou para substituir o Fernandinho nesse esquema com a linha de 3 zagueiros, e até falei isso aqui na sexta-feira, quando o Atlético ia jogar contra o Corinthians, né? A gente tava numa discussão que o Fernando já estava fora dos jogos, aí tinha o Vinícius Cauê, né? De opção, jovem, com pouca experiência, improvisação do Léo Cittadini, e eu comentei aqui no programa, falei assim, uma alternativa que eu acho viável pro Atlético é jogar com 3 zagueiros. Eu trouxe a informação que o Wesley tinha treinado com os 3 zagueiros e você falou, eu escalaria o Zé Ivaldo de lateral esquerdo. Você falou aqui no programa. Não, na verdade, assim, como lateral esquerdo, até dei a ideia assim, de improvisar o Madison, por exemplo. Sim, claro, se fosse para jogar num esquema com o lateral direito, o lateral esquerdo e os 2 zagueiros, né? Mas com 3 zagueiros, teria a opção do Léo Cittadini para atuar pela ala, né? E jogar com os 3 zagueiros, Zé Ivaldo, Pedro Henrique e Thiago Heleno. Aí a posição deles, o Wesley é que decidiria, podia ser o Pedro Henrique pela esquerda, o Zé Ivaldo, o próprio Thiago Heleno, ver alguém na sobra e pronto. E funcionou o esquema eu não mexeria hoje. E eu acho que ele achou o time. Na condição de dirigente do Atlético, eu chamaria o Zé Ivaldo para uma conversa e tentaria ajustar a proposta que o Zé Ivaldo tem com a proposta que o Atlético tem, chegar a um acordo e renovar com o Zé Ivaldo, porque o Esquivel é uma aposta, vem aí, e se não der certo, né? O Vinícius Cauê é muito jovem para você depositar toda... E o Esquivel também, né? O Esquivel tem 21 anos. Também é jovem, então é um cara que vem vai ter que construir o espaço dele. Então, neste momento, seria prudente o Atlético pensar seriamente em renovar o contrato do Zé Ivaldo para que tenha essa alternativa, essa opção, porque pode ser a solução para os problemas. O Atlético tem grandes decisões pela frente, tem a Copa do Brasil, né? Você projeta aí a perspectiva de lutar pelo título da Libertadores, tem que ter um time forte, né? Sim. Os jogos daqui para frente vão ser muito mais difíceis do que Alianza e Libertad, né? Então vão ser jogos do Atlético Mineiro para cima, né? Então você tem que ter elenco. Sem elenco você não ganha competições, né? Você tem que ter, porque você pode perder um Thiago Heleno ou um Pedro Henrique por suspensão, por contusão, né? E assim, se você não tem mais o Zé Ivaldo, aí você começa a olhar para a reposição e começa a ver que o problema é um pouco mais grave, um pouco mais sério. Então, eu faria esse investimento. Faz uma proposta até o fim do ano, então. Sim. Quer sair? Você sai no janeiro. Não, mas então, a questão justamente é essa. O Vitor Roque, a grande questão é que o Barcelona, se conseguir
limpar a sua folha salarial, o Vitor Roque vai no meio do ano. Essa é a grande questão. Tirando o Vitor Roque, o Bento não deve ir por não ter substituto. O Zé Ivaldo tem contrato até o final do ano. E o Atlético não vai negociar o Zé Ivaldo com o Cruzeiro por conta da questão do problema na justiça com o Vitor Roque e tal. O Atlético não abre negociação com o Cruzeiro. Inclusive, tem uma informação da nossa colega Monique Vilela que o Léo Cittadini foi procurado pelo Cruzeiro também. E o Atlético também não vai negociar esse jogador por conta desse imbróglio judicial que tem. E deve ser a única saída no meio do ano o Vitor Roque. Mas ainda depende de toda a questão do Barcelona, que hoje não está resolvida. Por isso o negócio do Vitor Roque ainda não está se encaminhando para um acerto hoje, dia 28 de junho. E é isso. E para fechar o assunto do Atlético nesse bloco, Linha, eu queria pedir para o nosso Tarcísio Bart colocar a imagem que o Atlético publicou agora há pouco. O Atlético publicou uma imagem do seu logo com cores do arco-íris, né? E isso remete ao dia de hoje, 28 de junho, dia do orgulho LGBTQIA+, né? O Atlético sempre se posiciona em pautas de minorias, em assuntos que a gente tem que debater cada vez mais na sociedade, e a gente registra aqui no Bate Pronto que o Atlético fez essa publicação agora há pouco. Perdão, para mim, assuntos que tem que ser debatido em meios como o futebol, que a gente... Tem muita gente vendo futebol, tem muita gente acompanhando os programas esportivos, os clubes e tudo mais. E quanto mais a gente tiver conscientização na sociedade, melhor vai ser o aceitamento das pessoas com questões diversas, que a gente não precisa ter preconceito, a gente não precisa afastar pessoas da sociedade por conta de opções delas. E eu acho essa iniciativa do Atlético, de novo, mais uma vez, louvável. Deixo meus parabéns aqui no ar, registrado aqui no microfone da Jovem Pan. Digna de aplausos, né? A gente ontem, por exemplo, teve registro de mais uma ação de racismo no jogo da Libertadores lá no Paraguai contra o goleiro Everson do Atlético Mineiro, né? Manifestações de torcedores de novo, né? Na arquibancada lá no Paraguai, mas a gente sabe que no continente sul-americano o Brasil é o único país que se preocupa com esse problema, né? Que tenta punir, que tenta corrigir esse tipo de comportamento. Na América do Sul, na Argentina, isso é aceito com naturalidade, não há providências, e de novo ontem aconteceu também a mesma coisa, né? E a Conmebol? A Conmebol lava as mãos, não tá nem aí, faz inclusive campanhas, né? Faixas e tal. Fala, né, que faz. Mas na prática mesmo a gente não vê nenhuma ação muito efetiva para tentar coibir esse tipo de comportamento. Então, parabéns aí ao Atlético pelo posicionamento, pela postura, e é muito bom a gente ver que os clubes de futebol, que têm uma importância muito grande na formação, inclusive, de opinião, né? Porque praticamente todo mundo vive no futebol as suas emoções, e a mensagem é muito forte e importante aí trazida pelo Atlético. Usam a sua força para passar uma mensagem que deve ganhar cada vez mais espaço, né? Mais discussão. Importante e relevante esse posicionamento do Atlético. Até porque na região sul a questão da homofobia é muito grave. Muito. Né? Então o Atlético é um time da região sul, um dos maiores aqui da nossa região, e é louvável que o Atlético faz todas as datas, todo ano. É sempre muito importante, né? Os times de futebol se posicionarem quanto a isso. Quanto a essas questões. 1h01. Este é o Bate Pronto para o Consórcio Servopa. Está planejando um carro novo, a casa própria ou uma reforma? Com o Consórcio Servopa, tudo pode ser realidade. Acesse Consórcio Servopa.